Imagine assistir a um filme tão perturbador que, ao terminar, você sente um frio na espinha e se pergunta: isso realmente aconteceu? Agora, imagine que esse filme foi parar nas mãos do FBI, acusado de registrar um assassinato real. Foi exatamente o que aconteceu com Guinea Pig 2, Flor de Carne e Osso, um filme de terror japonês tão chocante que enganou até mesmo um astro de Hollywood e desencadeou uma investigação federal. Charlie Sheen, acostumado a filmes violentos, ficou horrorizado ao assistir à produção. O realismo era tão extremo que ele teve certeza de estar diante de um verdadeiro snuff film, uma filmagem clandestina de assassinato. Sem hesitar, ele denunciou o caso às autoridades. O FBI entrou em ação e iniciou uma investigação que colocou os criadores do filme no centro de uma polêmica internacional. Mas o que havia de tão perturbador nessa obra? Como um simples filme conseguiu enganar até especialistas da indústria cinematográfica? E o mais assustador, será que filmes snuff realmente existem? Ou essa ideia não passa de uma lenda urbana sombria? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios do cinema de horror. Uma história em que a ficção e a realidade se misturam de forma assustadora. O filme Guinea Pig, Experimento do Diabo. No Japão, a década de 1980 foi marcada por uma série de filmes de terror experimentais. Entre eles, a franquia Guinéia se destacou pelo extremo realismo e cenas brutais. Se o primeiro filme já era angustiante, Guinea Pig 2, Flor de Carne e Osso, elevou o terror a um novo patamar. O primeiro filme, Experimento do Diabo, mostrava uma mulher sendo torturada de maneira impiedosa, sem qualquer enredo convencional. A ideia era parecer o mais realista possível, e eles conseguiram. Os produtores utilizaram câmeras de baixa qualidade para dar um aspecto documental às cenas, o que aumentava a sensação de realismo. Não havia diálogos, apenas gritos, dor e violência extrema. A obra não só assustou os espectadores, como também despertou preocupações genuínas sobre sua autenticidade. Era um filme de terror ou uma filmagem real? As pessoas começaram a questionar até que ponto aquilo era apenas encenação. Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando, e ele ficaria ainda mais intenso no segundo filme da série. Se o primeiro filme já era angustiante, Guinea Pig 2, Flor de Carne e Osso, elevou o terror a um novo patamar. Dessa vez, o foco estava em uma vítima sequestrada por um samurai psicótico que, lentamente, a desmembrava. As cenas eram tão detalhadas que pareciam uma autêntica gravação de assassinato. Cada corte, cada respingo de sangue, cada pedaço de carne mutilado era feito com um nível de precisão assustador. A produção utilizou efeitos práticos impecáveis, o que deu à obra um tom de realismo brutal. Quem assistia tinha dificuldade em acreditar que aquilo era apenas maquiagem e efeitos especiais. E então, tudo mudou quando uma cópia do filme chegou às mãos do ator Charlie Sheen. O astro de Hollywood ficou horrorizado ao assistir, convencido de que estava diante de um filme snuff autêntico. Ele não pensou duas vezes e denunciou o caso ao FBI. A denúncia deu início a uma investigação intensa, que colocaria os criadores do filme no centro de um dos maiores escândalos do cinema de horror. Charlie Sheen e a investigação do FBI. Em meados dos anos 90, Charlie Sheen recebeu uma cópia de Guinea Pig 2 e, ao assistir, ficou completamente perturbado. A produção parecia real demais. As expressões de dor, a maneira como o sangue fluía, os sons dos ossos sendo quebrados, tudo indicava que aquilo não era apenas atuação. Alarmado, ele levou a fita para as autoridades e alegou que estava diante de um verdadeiro filme snuff. O FBI imediatamente iniciou uma investigação e chegou a interrogar Chris Gore, um dos editores da revista Film Threat, que havia distribuído cópias do filme no Ocidente. Os agentes também foram atrás do diretor Haidishi Haino, que precisou apresentar provas de que tudo não passava de um filme de terror fictício. Como parte da defesa, foram divulgados vídeos dos bastidores, mostrando os efeitos especiais e como as cenas de mutilação haviam sido criadas. No final, ficou comprovado que o filme não era um assassinato real, mas sim uma produção extremamente bem feita. Ainda assim, o estrago já estava feito. O filme havia sido banido em diversos países, e a polêmica fez com que a franquia ganhasse uma notoriedade sombria no mundo do horror underground, realismo e efeitos especiais. O que tornou Guinea Pig 2 tão convincente a ponto de enganar Charlie Sheen e atrair a atenção do FBI? O segredo estava nos efeitos especiais meticulosamente trabalhados. A produção contou com a criação de mais de 50 partes do corpo falsas, incluindo membros, órgãos internos e litros de sangue artificial. Cada detalhe foi pensado para parecer o mais real possível. Os efeitos práticos eram tão bem executados que desafiavam os limites do cinema de terror. Diferente de outros filmes gore da época,
que apostavam em exageros visuais, o filme optou por um realismo frio e clínico. A câmera captava tudo em closes detalhados, sem cortes bruscos ou edições rápidas. Isso aumentava a sensação de que o espectador estava testemunhando um crime real, sem filtros. Hoje, os bastidores desse filme são estudados como exemplo de efeitos práticos impecáveis, mas na época, essa qualidade extrema quase destruiu a reputação dos envolvidos. Mesmo depois da investigação do FBI ter encerrado o caso, o filme continuou a carregar um legado macabro, sendo lembrado como um dos mais perturbadores da história do cinema. O conceito de snuff film. O termo snuff film sempre gerou polêmica. Trata-se da ideia de filmes clandestinos que registram assassinatos reais, filmados exclusivamente para entretenimento. Apesar de ser um conceito amplamente discutido, nunca houve uma prova concreta de que filmes desse tipo realmente existem. No entanto, Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood, trouxe essa teoria à tona com um realismo tão intenso que muitos acreditaram estar diante de um assassinato verdadeiro. O conceito de snuff ganhou força nos anos 70, em meio a rumores envolvendo cultos satânicos e serial killers. Uma das lendas urbanas mais conhecidas associa esses filmes a Charles Manson e sua seita, os Manson Family. Boatos indicavam que ele e seus seguidores gravavam os crimes brutais cometidos. Porém, nenhuma evidência real foi encontrada. Mesmo sem provas, a crença em snuff films persiste. O filme se tornou o epicentro dessa paranoia. A estética suja, os cortes frios e a violência extrema fizeram com que até mesmo especialistas duvidassem de sua autenticidade. O impacto foi tão grande que não apenas o FBI, mas outras autoridades ao redor do mundo também entraram na investigação. A reação de outras autoridades, Suécia e Reino Unido. O choque gerado por Guinea Pig não ficou restrito aos Estados Unidos. A polêmica ultrapassou fronteiras e causou alvoroço em outros países. Na Suécia, um advogado assistiu ao filme e ficou tão impactado que decidiu reportá-lo às autoridades. Ele alegou que a obra poderia ser uma filmagem real de assassinato, levando a uma investigação policial no país. No Reino Unido, a situação foi ainda mais extrema. Um homem foi preso por posse do filme, acusado de distribuir material de violência extrema. Na época, o Reino Unido possuía leis rígidas sobre censura e materiais considerados perturbadores, o que fez com que o caso ganhasse grande notoriedade. A ideia de que um suposto snuff filme circulava no país causou pânico e reforçou ainda mais o mito em torno da obra. Essas reações internacionais mostram o impacto que Guinea Pig 2 teve além do Japão. A brutalidade realista das cenas fez com que governos tratassem o filme como uma ameaça legítima. Mesmo após as provas de que era apenas uma produção fictícia, o filme continuou a ser proibido e censurado em diversos lugares do mundo. A conexão com um caso de assassinato no Japão. A polêmica envolvendo Guinea Pig atingiu seu auge no final dos anos 80, quando o filme foi ligado a um crime real no Japão. Tsutomu Miyazaki, um dos assassinos mais infames da história japonesa, sequestrou e assassinou 4 meninas entre 1988 e 1989. Quando a polícia invadiu sua casa, encontrou um verdadeiro arsenal de filmes de terror, incluindo fitas da série. A mídia imediatamente associou os filmes ao comportamento do assassino. Muitos alegaram que o filme teria servido como inspiração para seus crimes brutais. A indignação pública foi imensa. O Japão, um país com um controle rigoroso sobre conteúdos gráficos, se viu no centro de um debate sobre os limites do entretenimento extremo. Como resultado da controvérsia, Guinea Pig foi retirado das prateleiras. O governo japonês começou a fiscalizar mais rigidamente o conteúdo de filmes de terror e violência, tentando evitar novas influências negativas. Apesar de nunca terem encontrado evidências concretas de que Miyazaki se inspirou diretamente no filme, a conexão foi suficiente para torná-lo uma obra amaldiçoada, banida da cultura popular. O mercado de vídeo straight-to-video no Japão nos anos 80. Nos anos 80, o Japão viu uma explosão do mercado de VHS. Isso abriu as portas para uma nova geração de cineastas independentes que não precisavam mais seguir as regras rígidas da censura cinematográfica tradicional. Filmes podiam ser produzidos e distribuídos diretamente para locadoras e colecionadores, sem passar pelos cinemas. Essa liberdade criativa resultou em uma onda de produções experimentais e extremamente violentas. A série dos filmes nasceu nesse contexto, sem precisar da aprovação de grandes estúdios.
estúdios, os criadores puderam explorar os limites do horror gráfico sem restrições. Esse fenômeno ficou conhecido como straight-to-video, uma alternativa barata e ousada ao cinema convencional. Muitos desses filmes apostavam na violência extrema, tentando chocar o público cada vez mais. O mercado de VHS no Japão se tornou um verdadeiro paraíso para fãs de terror, com produções cada vez mais brutais. Guinea Pig foi uma das franquias que melhor exemplificou essa tendência, levando o conceito de realismo ao extremo e, por consequência, despertando a ira das autoridades. O crescimento desse mercado nos anos 80 pavimentou o caminho para o horror extremo japonês, um subgênero que influenciou cineastas do mundo todo. Mesmo com a proibição da franquia, o impacto do filme continua visível até hoje na cultura do terror underground. Guinea Pig, Devil's Experiment. Em 1985, o Japão viu nascer um dos filmes mais controversos de sua história, Guinea Pig, Devil's Experiment. A produção, dirigida por Satoru Ogura, não parecia um filme convencional. Ele se apresentava como uma filmagem real, um found footage de tortura, sem créditos, ou títulos que denunciassem sua origem fictícia. Essa abordagem radical ajudou a criar um ar de autenticidade que deixou muitos espectadores horrorizados. A premissa era simples e brutal. Uma mulher é sequestrada e submetida a uma série de experimentos de dor extrema, sem explicações, sem enredo, apenas violência crua e prolongada. O realismo das cenas, aliado à baixa qualidade da gravação, deu ao filme uma atmosfera documental, o que confundiu o público. A falta de contexto fazia parecer que alguém realmente havia captado um ato de tortura e distribuído como entretenimento. Mesmo sem uma campanha publicitária tradicional, o filme encontrou seu público no mercado de VHS. Locadoras independentes foram inundadas por cópias, e o boca a boca ajudou a espalhar a fama da produção. Devil's Experiment pavimentou o caminho para a franquia Guinea Pig, estabelecendo um novo padrão para o terror extremo japonês e deixando uma marca permanente no gênero. Heideshi Hino e Flower of Flesh and Blood. Se Devil's Experiment chocou o público, Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood levou o realismo a um nível ainda mais perturbador. O responsável por essa obra foi Heideshi Hino, um renomado artista de mangás de terror, famoso por suas ilustrações grotescas e histórias macabras. Ele não queria apenas chocar, queria transformar o horror em arte. O filme começa com um homem mascarado sequestrando uma mulher e lentamente a desmembrando. A estética segue a linha de uma pintura macabra, com sangue escorrendo como se fizesse parte de um quadro surrealista. Hino se inspirou em uma lenda urbana. Segundo a história, um fã obcecado por seu trabalho teria cometido um assassinato e enviado imagens do crime para que ele as interpretasse artisticamente. Apesar do impacto brutal, Hino nunca afirmou que seu filme era real, mas isso não impediu que as pessoas acreditassem. Flower of Flesh and Blood foi um dos filmes mais controversos da série e o responsável direto pelo envolvimento do FBI, após Charlie Sheen denunciá-lo como um suposto snuff film. O que era para ser uma experiência artística se transformou em um escândalo mundial. O debate sobre os efeitos do terror extremo, a polêmica em torno de filmes como Guinea Pig não se resume ao choque visual. Desde sempre, o terror extremo levanta um debate. Será que esses filmes podem influenciar comportamentos violentos? Ou são apenas reflexos da curiosidade mórbida humana? Casos de supostos imitadores de filmes violentos já surgiram ao longo dos anos. Um dos mais conhecidos envolve o pseudo-documentário Faces of Death. Um jovem alegou ter sido inspirado pelo filme para cometer um assassinato, o que acendeu ainda mais discussões sobre o impacto desse tipo de conteúdo na mente de pessoas vulneráveis. Por outro lado, muitos especialistas argumentam que filmes de terror extremo são apenas entretenimento para aqueles que apreciam o gênero. Seus efeitos especiais são conhecidos e, para a maioria das pessoas, a violência vista na tela não passa de um espetáculo fictício. Mas há outro lado nessa história. A exposição prolongada a esse tipo de conteúdo pode tornar as pessoas mais insensíveis à violência? A linha entre ficção e realidade pode se tornar tênue para algumas mentes perturbadas? Essas perguntas continuam em aberto, mantendo o terror extremo no centro de uma eterna polêmica. Faces of Death. Se Guinea Pig confundiu espectadores nos anos 80, Faces of Death fez isso antes, em 1978. O filme se vendia como um documentário real sobre a morte, misturando imagens de arquivo com cenas encenadas para parecerem reais. A proposta era simples: apresentar ao público várias formas de morrer. Suicídios, assassinatos, autópsias, tudo era mostrado sem filtro.
filtros. Algumas cenas eram genuínas, retiradas de filmagens de guerra e reportagens, enquanto outras eram montadas com efeitos práticos de qualidade duvidosa. Mas para muitos, a diferença entre realidade e ficção não era clara. O filme foi proibido em vários países, mas isso só aumentou sua popularidade. O marketing se aproveitou da censura para vendê-lo como uma experiência proibida, e o público correu para conseguir uma cópia. Ele se tornou um fenômeno do home video, acumulando milhões em vendas. A polêmica em torno de Faces of Death ecoa até hoje. Ele foi um dos primeiros filmes a explorar o fascínio mórbido pelo realismo extremo e abriu caminho para a existência de produções como Guinea Pig. O público queria mais, e o terror extremo encontrou sua audiência fiel. A visão de Camille Paglia sobre Sade. Camille Paglia é uma das intelectuais mais polêmicas quando o assunto é arte, cultura e moralidade. Em sua interpretação do Marquês de Sade, ela o vê não como um libertino revolucionário, mas como um conservador avant la lettre, alguém que, por meio da pornografia violenta, restabelece a noção de pecado original. Essa visão se contrapõe diretamente à filosofia de Jean-Jacques Rousseau, que defendia a bondade inata do ser humano. Para Paglia, Sade rejeita essa ideia e mostra o oposto. O homem não nasce bom, ele é perverso por natureza. E a civilização apenas disfarça esse fato. A brutalidade, a violência e o prazer sádico não são desvios, mas sim manifestações da verdadeira essência humana. Essa reflexão foi levantada por um crítico ao assistir Guinea Pig, Experimento do Diabo. O filme, com sua tortura incessante e ausência de justificativa moral, dialoga diretamente com a visão de Sade. Aqui, não há heróis nem redenção, apenas dor e dominação. A obra funciona quase como um experimento filosófico, onde a violência extrema é apresentada como um fato inevitável da condição humana. No fim, Guinea Pig não é apenas um filme de terror, é um espelho do que existe de mais primitivo dentro de nós. Guinea Pig 2 não passou de um filme, mas um filme que enganou, aterrorizou e testou os limites do realismo no terror. Se essa obra conseguiu confundir até o FBI, quantos outros filmes podem ter passado despercebidos, deixando rastros de dúvidas e paranoia? E se um snuff filme real já tiver sido feito, mas nunca descoberto? Essa polêmica ultrapassou fronteiras. Em diversos países, o impacto de Guinea Pig reacendeu debates sobre os efeitos do terror extremo. Será que assistir a esses filmes nos torna mais insensíveis à violência? Ou pior, será que algumas mentes perturbadas podem encontrar inspiração neles? O terror deve ter limites, mas essa não foi a única vez que um filme fez o mundo questionar os limites da ficção. O cinema de horror está repleto de histórias amaldiçoadas, produções misteriosas e até mortes inexplicáveis que aconteceram durante as gravações. Agora eu te pergunto, quais outros filmes esconderiam segredos ainda mais obscuros? Quais produções foram banidas, investigadas ou até associadas a crimes reais? Você está preparado para mergulhar nesse universo sombrio? Se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios do mundo do cinema. Compartilhe suas teorias nos comentários e conte pra gente. Qual filme você acha que ultrapassou os limites entre a ficção e a realidade? Até a próxima. Se você tiver coragem de voltar,